Olá! Nosso assunto sempre é bem-estar e saúde, certo? Hoje nós vamos falar do antídoto do bem-estar, que é a dor. Alguém gosta de sentir dor? Claro que não. E alguém já parou para pensar como a dor aparece e o que ela significa? Como estamos sempre falando de bem-estar e saúde, vamos ver uma explicação muito interessante que podemos diminuir a intensidade das dores e nos sentimos mais aliviados quando acometidos por ela. Achei muito curioso um conceito que eu vi de uma médica psicanalista e vou dividir aqui com vocês, pois achei que faz todo sentido o que ela coloca. Assim ela começa, abre aspas. O que significa a dor e como ela aparece? A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular, mas ela mesma se questiona. Mas a dor não é um sinal de doença? Não, a dor é um sinal vital. Só sente dor quem está vivo e saudável. Toda vez que células morrem, o sistema central é avisado para compensar as células mortas e proteger o processo de retirada das células, claro. O processo de retirada protege o organismo por reflexo. Exemplo, se eu coloco minha mão numa chapa quente, o que é que eu faço? Eu fico esperando a dor, dizer, meu Deus, até quando essa dor vai durar? Ai, tá queimando minha mão. O que é que eu faço? Automaticamente eu tiro minha mão da chapa, certo? O que é que aconteceu? Eu agi por reflexo. Então, a dor existe para proteger a integridade do corpo. Colchão mole demais dói? Ficar sentado muito tempo dói? Ficar muito tempo em pé dói? Claro, todo comportamento prejudicial ao seu organismo provoca a morte de células e, logicamente, a depender do número de células mortas, aparece a dor. Criança que nasce com síndrome da dor, que não sente dor, eu nem sabia que isso existia, não resiste, acaba morrendo, porque o organismo não tem o dispositivo de anunciar o que está errado. Então, vamos definir a dor literalmente? Dor é igual a autopreservação, segundo ela. A dor é um sinal fisiológico, não patológico. Outra pergunta muito curiosa. Todos sentem dor na mesma intensidade? Claro que não. E por que não? Se pergunta. Ela diz, na medula existe uma região chamada gate control. Esse é um termo em inglês que significa portão, não é? Um controle de um portão, que se abre e fecha. E através dele passam os estímulos dolorosos. Toda vez que as células morrem, elas liberam substância que sensibilizam os nervos e conduzem os estímulos até a região cerebral correspondente e interpretamos como dor. Não é curioso? No meio do caminho existe o portão. Se o portão estiver todo aberto, você recebe todos os estímulos, igual a mais dor. Meio aberto, metade dos estímulos, menos dor, e assim sucessivamente. Aí ficamos ainda mais curiosos. E o que faz com que o portão se abra ou feche? E ela prossegue. No cérebro existe uma área chamada sistema analgésico central, sempre produzindo substâncias que, ao serem liberadas na corrente sanguínea, agem sobre o portão. Quanto mais substâncias liberadas, mais fechado está o portão. Quanto menos substâncias liberadas, mais aberto o portão. Entenderam? Outra pergunta. E por que os organismos produzem mais ou menos substâncias? Ela responde. O sistema analgésico produz mais ou menos essas substâncias por causa da localização. No nosso cérebro existem duas áreas distintas, chamadas neocórtex, neo de novo, e arqueocórtex, arqueo de velho, que é a região mais interna do cérebro, que é o arcaico, mais primitivo, onde sentimos mais dor. Arqueo é igual à parte do cérebro que guarda tudo que temos em comum com os animais. Os animais sentem dor? Claro. Os animais sentem medo? Sim. Os animais têm batimentos cardíacos iguais a nós? Sim. Eles têm raiva? Sim. Eles brigam, eles se agridem. Eles fazem sexo? Sim. Tudo que nos iguala aos animais está no arqueocórtex. É a nossa área mais primitiva.
O neo, que é o novo, está situado numa área mais externa e nos distingue dos animais, que significa o nosso avanço evolucionário em cima dos outros mamíferos. Tudo que nos diferencia deles. Cálculo, pintura, as artes de um modo geral, que os animais não estão aptos a fazer, certo? Então, o sistema analgésico está no arqueocórtex. Quando ele está muito ativo, eletricamente, metabolicamente falando, ele inibe a ação do sistema analgésico central. Quando está menos ativo, o arqueo funcionando, libera o sistema analgésico central para o neocórtex, fechando assim o portão e, logicamente, controlando a intensidade da dor. Meio complicado, né? Mas eu vou explicar mais claramente. Sempre que aumentamos a atividade no arqueo, inibe-se a liberação de substâncias e sente-se mais dor. Traduzindo e resumindo, toda vez que o homem se comporta como animal, usando aqueles sentimentos que já falamos previamente, a tendência é sentir mais dor. Por que acreditei nessa ideia? Eu acho que com a ilustração vai ficar mais claro para vocês. Eu tenho uma experiência que vivi e faz todo sentido com a ideia aqui apresentada por ela. Exemplo, eu adoro fazer a minha sobrancelha. E normalmente eu faço e não sinto nenhuma dor, já estou acostumada, faço sempre, né? E há uns 2 meses mais ou menos, eu fui fazer em outro lugar, que eu soube que a moça era muito boa, e era um lugar distante de onde eu moro. E eu não sabia chegar lá, chamei uma pessoa para ir comigo e nós fomos. E a gente não conseguia chegar. E o lugar era um pouco difícil e não tinha. Quando conseguimos encontrar a rua, não tinha estacionamento. Quando eu encontrei estacionamento, era em garagem. Fiquei muito nervosa e preocupada com o horário. Ela tinha me dado um prazo, porque ela é muito famosa e não podia atrasar. Fiquei super descompensada, xinguei o estacionamento, xinguei as pessoas da rua que não me deixavam passar. Ou seja, eu cheguei lá com o meu arqueocórtex totalmente estimulado. O que aconteceu? Eu chorei que as lágrimas caíam enquanto a moça fazia minha sobrancelha. Eu não entendia, eu achei que era porque ela era nova naquele processo comigo, mas não, é porque eu tinha ativado o meu sistema primitivo. O contrário também acontece quando concentramos as atividades no neocórtex, que deve ser sempre o comportamento do ser humano. Então, eu me comportei como primitiva, senti dor, não é? Se a gente se comportar como humano, decentemente, a gente libera o quê? O sistema analgésico central e se sente menos dor. Concentrar a atividade cerebral no neocórtex libera mais atividades prazerosas e mais humanas, como o perdão, a paciência, a gratidão, a solidariedade, a mansidão, amor ao próximo e entre muitas outras. E agora repetindo essas palavras do bem, porque na verdade essas palavras vão ser a essência do vídeo, que foi um pouco técnico, eu acredito, vocês não sei se alcançaram. Eu, para entender, ouvi umas 10 vezes para conseguir repetir aqui para vocês. Então eu repeti as palavras de ordem, o que a gente deve cultivar no nosso neocórtex. Perdão, dificílimo, não é verdade? Paciência, gratidão, solidariedade, mansidão, amor ao próximo e todos os outros sentimentos positivos que vocês queiram desenvolver, certo? E aí, gostaram? Se gostaram, tentem pensar um pouco mais e reouvir o vídeo, que nunca é demais, porque é por repetição que o aprendizado se dá. Até mais e façam bom proveito.